Galera, Campinas, São Paulo, Craft Motos. Estamos aqui mais uma vez. O Felipe, vocês já conhecem, ele já apareceu diversas vezes aqui no canal. Já estamos ficando carimbados aí. Isso. Felipe é o mecânico que cuida da minha moto e é o mecânico aqui também da Craft Motos em Campinas. Já já ele vai se apresentar mais uma vez, caso vocês não o conheçam, e falar a especialidade dele também, né? A linha de trabalho dele com as motocicletas. A ideia do vídeo de hoje é a gente bater um papo sobre a Versys 650 diante da visão do mecânico que lida aqui com as manutenções. Então a gente vai entender alguns detalhes, alguns pontos positivos e negativos com relação à manutenção e confiabilidade do projeto. Mais uma vez, Felipe, obrigado por estar aqui, compartilhar com a gente os seus conhecimentos, que sem dúvida vai ser muito valioso para o pessoal aqui que está nos assistindo. Sim. Felipe, mais uma vez, se apresente aí para quem não te conhece, para a gente começar aqui o bate-papo. Maravilha. Obrigado também pela oportunidade. Bom, eu sou o Felipe, eu trabalho aqui na Craft Motos junto com o Cal e com a Rê. Já vão fazer um pouco mais próximo a 5 anos, mas já conheço eles aqui há muito mais tempo. E a gente fez uma parceria bem bacana aqui, porque hoje a nossa especialidade são justamente as Big Trails, motos grandes de alta cilindrada, como a Versys, BMW, Triumph, enfim, todas essas que tem essa linha de motos maiores e trail principalmente, né? A gente se especializou bem nelas e a gente faz um trabalho bem enxuto, bem bacana, que é para justamente ter uma qualidade e um resultado muito positivo. A gente está aqui nesta esquina já faz cerca de 32 anos, então é um tempo bem razoável para ficar no mesmo lugar, né? Então a gente tem bastante credibilidade, até mesmo junto aos concessionários da região. A gente gosta bastante aqui do que a gente faz, então ajuda muito isso, né? Pessoal, eu já mostrei para vocês aqui no canal, inclusive, as manutenções que a minha moto já passou por aqui. Então, caso você não conheça, já tem vídeo no canal mostrando na prática o trabalho deles. E é muito fácil. Craft Motos, vou deixar na descrição sempre, eu deixo sempre o link aqui deles. Eles têm um site ali que você clica e tem todos os contatos ali. Isso aí. É bem tranquilo, caso você precise, 2 cliques aí você encontra eles aqui em Campinas. Beleza. Felipe, vamos conversar então sobre a Versys 650? Vamos lá. A Versys é uma moto, tem as 3 versões, né? A Sim. 300, a 650 e a 1000. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a 650 e essa que está aqui atrás é a que vocês já conhecem, é a minha. É uma moto bastante consolidada no mercado. Sim. Ela já vem há muitos anos aqui no mercado brasileiro, ela foi evoluindo, mas basicamente em quesito estrutura, assim, motor, evoluiu muito pouco. Sim, é sim. O que é desde sempre. Eu acho que isso é uma das grandes características que fazem dela muito confiável. Nós vamos conversar sobre isso já já. Exato. Então é uma moto bastante querida no meio dos consumidores. É raro uma pessoa que não gosta da Versys 650 ou de qualquer outra versão também. E então é sobre ela que nós vamos falar hoje. E no meio dos usuários, dos donos, como eu falei, ela é muito querida. Sim. E o mecânico? É uma moto difícil assim? Porque eu imagino que tem a moto que seja mais chata de fazer manutenção e etc. Sim, sim. Como é que é para você, mecânico, lidar com a Versys? Olha, a Versys, ela é uma moto muito boa, não só para o usuário, mas também para o mecânico, vamos dizer assim. As manutenções dela e coisas eventuais que acontecem com ela são muito tranquilas, no sentido assim de resolver, de facilidade mesmo. Não acontece nada de muito cabeludo, vamos dizer assim, nelas, que seja muito complexo, justamente pela confiabilidade que elas têm. Isso ajuda demais mesmo. O que acontece com elas, como toda moto, é falta de manutenção. Falta de manutenção é implacável. A gente tem muitos clientes conhecidos que falam, nossa, minha moto não dá problema, eu só ponho gasolina e ando. Realmente, porque a hora que você parar ela para ver o que está acontecendo, você vai ver o problema. Então não é incomum a gente ter clientes que vêm para fazer uma troquinha de óleo, alguma coisa assim, e na hora que a gente dá uma geral na moto a pedido dele, fica 4, 5 mil reais de revisão e não tem nada demais, é porque acumulou-se muita coisa. Isso tudo junta tudo no decorrer da vida útil dela, peças de desgaste,
precisam realmente ter uma assistência melhor ali. E no caso da Versys, ela é muito robusta, ela aguenta muita coisa com isso. O único detalhe que eu falo dela é que, como a gente já acaba até seguindo um pouco, seguir o manual de revisão dela, do que a concessionária fala, é meio antecipado demais para muitas coisas. Nós vamos falar sobre isso já. Então a gente vai entrar nesse ponto, mas seguindo a linha, porque a gente acaba seguindo uma linha parecida com todas as motos aqui, né? Que elas todas são meio padrão, não vai ter nada que... na pastilha nessa gasta mais do que na outra, o pneu nessa gasta mais do que na outra. São detalhes muito específicos. Assim, do resto, uma manutenção geral nela, elas são muito próximas, então é só fazê-las de acordo com a necessidade que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Por mais que ela seja uma moto confiável, ela não é isenta de manutenções. De forma alguma. Tudo isso Exatamente. Nenhuma delas. Nenhuma delas. E vocês que me acompanham de perto, seja no Instagram, no YouTube, eu sempre compartilho custos. E vocês sabem que não é barato. E olha que eu faço as manutenções preventivas. Sim. Que são mais baratas do que as corretivas. Exatamente. Então, se você vacilar, ficar deixando, na hora que chega a hora é isso aí. 5, 6 mil. E a pessoa não está nem esperando uma situação dessa, sabe? Então é isso. Resumindo, é um projeto confiável, de fácil manutenção, não tem nada muito cabeludo, como você muito bem colocou. Sim, exatamente. Mas tem que cuidar, fazer as revisões, porque senão vai apertar. Com certeza. É isso? Uma das coisas que a gente sempre se preocupa, principalmente a gente, o usuário, é a disponibilidade de peças. Sim. Eu, na minha experiência de dono e usuário dessa Versys aqui, eu percebo quando eu olho nos rótulos das peças genuínas que eu compro, tá sempre lá que vem do Japão. Então, a grande maioria das peças, até um filtro de ar, que é um negócio recorrente, é importado. E aí a gente fica preocupado tanto em preço de coisas, das peças, tanto em disponibilidade. E aqui no chão da oficina de vocês convivem com isso, né? A moto está aqui desmontada, às vezes tem uma peça que não estava prevista e tem que comprar. Exato. Como é que é isso? Demora, é difícil? Como é que é essa experiência com peças? As peças dela padrão, geralmente na concessionária acha. E geralmente, mesmo elas tendo essa importação de Japão e tudo mais, não é nada de espetacular, tá? Visto outras marcas que têm peças de moto premium, que às vezes nem vem do Japão, vem de lugares China, vem assim, são bem mais caras às vezes, tá? Exemplo, filtro de ar de outras motos, você vai achar filtro de ar muito mais caro que o da Versys, e veio da China, veio de outros lugares irmos, assim, não é incomum, tá? Então, vai muito da estratégia da marca. Não é muito a peça em si ter vindo do Japão. Eles conseguem ter esse fluxo para lá e para cá de coisas com muita facilidade. Então, depende realmente deles, tá? E depende realmente de disponibilidade. No caso da Versys concessionária, você já viu muitas vezes isso, eles têm muita coisa ali à pronta entrega. A gente dificilmente fica na mão por causa de peça dela. Coisas mais complexas, existem outros itens de reposição, de marcas boas, que é passível de se utilizar. Exemplo, uma pastilha de freio, um filtro de óleo às vezes, sem problema nenhum. Então não é por causa disso que vai ficar parada a moto. Até mesmo velas, porque são marcas de vela que faz, não é marca Kawasaki, não faz vela, BMW não faz vela. Então tudo isso aí a gente acha, não tem muito problema com isso não. Ela é uma das melhores, eu vou te falar, para quesito, vamos precisar de peças padrões e tá tudo na mão. Vai achar e vai estar tudo na mão. Existem algumas que, infelizmente, às vezes você vai precisar de um filtro de ar, você vai na concessionária, não tem um filtro de ar. É coisa muito básica, mas acontece muito, tá? Infelizmente. Na minha experiência de dono aqui, apesar de eu trazer minha moto aqui, normalmente eu que trago as peças. Sim, exatamente. Eu tenho essa experiência, né, de ir lá, de ter ou não ter a peça. Hoje eu tô aqui com quase 2 anos de Versys 650, 35 mil quilômetros rodados. Eu nunca tive que esperar mais do que uma semana. Sim, até coisa na específica. Quando eu caí, quebrei a carenagem, exatamente, que é um negócio que não costuma ter em estoque. De jeito nenhum. Porque é uma peça cara, ela é incomum de ter fluxo, né? Então o concessionário não costuma ter. Ainda assim, quando não tem na concessionária aqui em Campinas, tem no centro de distribuição deles aqui no Brasil. E, se eu não me engano, é em São Paulo, capital, da Kawasaki. Então é assim,
Se eu encomendar a peça, eles fazem pedido toda terça-feira, se eu não me engano, o Fernando lá da Rota K. Toda terça ele faz. Então, se eu fazer o pedido na segunda ou terça de manhã, sexta-feira já tá na mão. Já chega na mesma semana. Caso eu faça o pedido na quarta, aí na outra sexta tá na mão. Então, no geral, vai muito bem. Então, Exatamente. Aparentemente, você tem a mesma percepção, Sim, a mesma percepção aqui com as dúvida. motos dos seus clientes. Sem dúvida. Então, isso é um ponto legal, né? Com certeza. Para manutenção é excepcional. Show. Então, fica aí. Ah, questão de preços. Sim. Você acha muito diferente? Eu sei que tem muita experiência com as outras marcas europeias e tal. É muito discrepante, porque barato, dentro da minha perspectiva, não é. Mas, às vezes, outra realidade... Como é que é isso? Em itens originais, ela acaba sendo mais barata, sim. Certo. Vamos falar assim, ela acaba sendo uns 30%, 40% mais barato. Entendi. Depende desse Comparado item. a uma BMW, por exemplo. Sim. Certo. E dependendo da peça também, tá? Exemplo, pastilha de freio, quanto que você pagou a pastilha de freio da última vez? Então, eu infelizmente comprei original. Exato. Porque eu tava original genuína, né? Isso. Com o frasquinho, a embalagem da Kawasaki e tudo. Porque eu tava na estrada. A traseira eu paguei 460, então, se eu não me engano. Hoje eu acho que uma original BM é uns 1.200. Uma traseira. Uma igual, na mesma situação, entre 1.000 e 1.200. Então, tipo, depende do item, caro. é bem mais caro, Entendi. Mas é aquilo que a gente fala também, é um item também que é passível da gente colocar marcas boas, com um custo muito bom também, sem problema nenhum. Então, também é muito, muito equivalente. Entendi. Então, dentro de um geral, ela tá compatível, assim, com uma moto dessa faixa de cilindrada. Sim. Certo? Está. Apesar, eu acho bem caro, mas eu sei que tudo que é ruim, digamos assim, dá para piorar, né? Exato. Dá para ter coisas mais caras. A gente não pode partir da referência das motos de baixíssima cilindrada, que não vai ter condição. Isso. Não vai ter condição. Um filtro de óleo que nem eu comprei da minha pequenininha, um filtrinho de óleo da Yamaha, custa R$30, original. Sabe? Então, né? E vai comprar um paralelo por 10, 15 reais. Muito diferente. É complicado. Então, assim, as pequenas não adianta ter essa comparação. A partir daí que a gente fica nas médias altas cilindradas para subir, é outra realidade. Sim. E é isso que vai acontecer, sem crise. Resumindo, então, disponibilidade de peças é relativamente bom. E o preço você acha que está dentro de uma realidade normal do nosso país, comparado aí ao seu mundo aqui das bigs, das motos de média e alta cilindrada. Exatamente, está longe dela ser o custo de itens de manutenção mais caro, não é mesmo, pode ficar tranquilo. Show. Uma das grandes preocupações, Felipe, principalmente quando o usuário, né, o consumidor, ele vai comprar uma Versys usada, nós já vamos falar sobre as mais antigas, foi uma das perguntas de vocês lá no Instagram, problemas graves, do tipo assim, quebrou o motor, furou um bloco, sei lá, estourou o virabrequim, atropelou válvula, esses problemas cabeludos, assim, que custa 15 mil reais para consertar. Sim. Ao longo da sua experiência, você já presenciou isso? É comum, é incomum dentro da Versys 650? Olha, eu nunca presenciei, eu nunca peguei um problema desse de motor de Versys, nem da linha 650. Mas, confesso, eu já vi casos, principalmente nas Nakeds e nas Ninjas 650. Não sei se é devido à parte do pessoal andar mais em pista, andar mais forte, enfim. Mas é uma série de conjunções, né? Da manutenção dela tá legalzinha em dia, de ter sido feito tudo que precisa ser feito mesmo, coerente com aquela quilometragem, com aquela usabilidade da pessoa. Pode ter alguns probleminhas. Enfim, eu nunca peguei aqui, mas eu realmente já vi problema de motor e tudo mais. Mas que também não foge muito de outras motos, tá? A gente já pegou uma BM aqui 800 e ela simplesmente não tinha óleo. Então, e segundo o dono, que ele tinha pego a moto recente, ele disse que tinham trocado o óleo, mas ele não puxou vareta para conferir óleo, ninguém nunca viu, enfim, ela fundiu. E foi um problema bem sério, ela fundiu inteira, não teve muita solução para nada. Foi falta de óleo, negligência total. Porque aí vai falar, nossa, a F800 dá problema. Não dá, ela é muito confiável também. Precisa fazer as manutenções e as devidas checagens. Nível de óleo, essas coisas é tudo padrão, sabe? Se está tudo em ordem, dificilmente vai ter problema. Ela te avisa muito antes que qualquer coisa dessa vai estar
ruim, ela vai fazer barulhos, ela vai ficar ruim de andar, coisas acontecem, é muito raro, do nada ela dá um problema desse. Ou seja, se a moto estiver bem cuidada, é muito improvável que apareça um problema... Muito improvável. Cabuloso, caríssimo desse. Exato. Prova disso, você vê muitas dessas, principalmente as mais antigas, com bastante km. Tem moto com 80 mil, 60, 70 mil quilômetros e tá tudo certo. Eu tenho seguidor com mais de 100 mil quilômetros. Mais de 100 mil quilômetros e anda normal, não é nada. Fazendo tudo que precisa nela, ela fica um reloginho, não tem problema nenhum. Isso se aplica a todas, tá? Não é muito exclusivo dela, não. Uma pergunta que me veio aqui na cabeça, fora do script aqui, você consegue chutar um valor de quanto custaria para fazer o motor de uma Versys 650? Vamos supor que faltou óleo e, sei lá, fundiu, estragou as bronzinas, arrebentou a camisa do cilindro. Olha, não sei te dizer por causa da gente nunca ter feito uma cotação dessa. E a Kawasaki é meio, vamos falar, 880. Ou o negócio ele é muito barato, entre aspas, ou é uma coisa absurda. Então não vamos saber. Mas uma situação dessa pode pôr realmente de 10 a 15 mil reais. Mas em caso de moto, todas elas, tá? O ponto principal é o bloco. O bloco que tem o número do motor. Muitas vezes essas quebradas danificam o bloco. Os motores, na sua grande maioria, são todos de alumínio. O alumínio é muito sensível à porrada, a tomar uma esfregada de uma peça quebrada. Então, muitas vezes, depende do que acontece, não tem reparo. E para você trocar um bloco, que é o número do motor, isso é muito caro. E isso é muito caro, não tenha dúvida. Muitas vezes as empresas, as fabricantes não vendem aquelas peças à parte, elas vão vender a parte fechada, e aí a conta vai embora, ladeira abaixo, não tem como. Entendi. Cada caso vai ser um caso, precisa ser muito, muito bem analisado. Mais caro do que fazer um motor AP, com certeza. Meu Deus. Infelizmente. Com certeza, né? O carro tem mais cilindros, é tudo maior, mas pelas disponibilidades é infinitamente mais barato, né? Não dá nem para comparar também. Moto é mais chatinho nesse sentido. Legal. Existe um desconforto, Felipe, imagino que você tenha tido essa percepção também com seus clientes, que conforme os carros e motos foram modernizando, foi sumindo o medidor de temperatura da água do motor. Sim. E na Versys 650 é exatamente assim. Ela não tem o medidor, mas obviamente ela tem sensores. Sim. E ela vai acender uma luz caso essa temperatura chegue em 114 graus. A partir de 114, ela vai acender e vai te falar que tem algo errado. E a ventoinha aqui, ela aciona com 104, ou seja, ela o tem topo um desarme, de temperatura saudável é o 104 e 10 graus acima o painel vai te avisar. Isso aí. Na internet existe um senso comum, digamos assim, uma fala de que é a luz do já era, acendeu, quebrou. Eu acho que não é bem assim, eu queria ouvir a sua opinião. Sim. Se eu estou rodando com a minha Versys 650 e acende a luz de 114 graus de temperatura alta, imediatamente eu desligo e paro o motor. Já era? Estourou o meu motor? Como é que é isso na prática? Olha, dificilmente, tá? Fazendo esse procedimento. O que o pessoal acaba tendo essa impressão? É que às vezes quando ela acende essa luz, outra coisa mais séria já deu problema. Certo. Então o problema já aconteceu. A luz foi só a gota d'água. Uma circunstância padrão, vamos lá, uma serra, do trânsito travado, um dia que nem hoje, que tá um calor terrível, essa conjunção. E deu essa esquentada e chegou nesse pico, desligou, foi só o pico de ter acontecido. Nada demais. Muitas vezes a pessoa está andando em pista, tomando vento na cara e a luz acendeu. Cara, algum problema já estava ali instaurado. Ele só foi realmente o fim do aviso, ele foi só te avisar. Então ali vamos falar, pode ter sido a tampa do radiador, uma válvula termostática, um próprio cabeçote ali que começou a conversar com as galerias mais quentes ali dele, tanto de óleo quanto de explosão. Então, coisas que já aconteceram, não foi a culpa da luz, entendeu? Ele só foi realmente te avisar, mas que nem no problema que eu estava dizendo anteriormente. Tudo isso, ela já vem te avisando antes.
ela já vai ter apresentado episódios, que ela vai dar um vazamentinho, ela vai dar uma esquentadinha a mais num lugar que não era para esquentar, ela já vem falando com você. Então, isso já vem acontecendo com antecedência. De fato, a sumida desses marcadores, para mim, para você, deixa a gente bem, coisa que a gente gosta de ver. Sim. Porém, na minha experiência, que eu vejo motos de marcadores, inclusive a Versys 300, que é uma top nisso daí. Os donos ficam malucos. Porque ela sobe, ela desce, ela vai. E, cara, se você entrar em qualquer tópico de motos, a Versys 300, vai ter esse é bizarro. Qualquer moto que tem um medidor. O meu medidor de temperatura tá assim. E, cara, é quilômetros de assunto. Então, eu acho que as próprias montadoras fazem isso. Para encurtar o assunto. Porque, cara, você imagina quantas motos vão lá só para o cara perguntar. Então, eu acho que foi um jeito deles minimizarem para não ter essa situação. Porque, assim, é fato, todas elas, se você espetar um scanner, alguma coisa de precisão, ela te mostra exatamente qual é o grau de temperatura que está no motor. A central sabe essa temperatura justamente por causa da armada da ventoinha, da termostática. Ela sabe certinho a temperatura que está. Ela só não quer te mostrar para não deixar você preocupado. Exatamente. É só isso. Mas está tudo bem. E por que também não aparece mais? Os projetos hoje, nesse sentido, são muito mais confiáveis, tá? Motos mais antigas, vamos falar, elas ferviam com mais facilidade. Essas motos hoje, elas não fervem tanto assim. Prova disso é a caloria, a firmeza que você sente nas pernas, porque ela realmente troca, ela joga para fora. Então, hoje elas são mais confiáveis nesse sentido, tá? Tudo estando em ordem, ela fica belezinha. Na minha opinião e na minha experiência de usuário, óbvio, eu não sou mecânico, não é a luz do fudeu. Porque na minha Versys 300, eu já contei isso aqui no canal, eu tava na canastra, entrou uma pedra entre o radiador e a ventoinha. E aí quando acionava, a pedra não deixava girar. E aí quando eu tava em baixa velocidade, a temperatura subia. E acendeu. Lá tem o medidor e lá também tem uma luz vermelha, igual aqui. Quando ela ultrapassa, se eu não me engano, é mais ou menos essa temperatura, ela acende. Isso. Imediatamente eu desliguei quando eu vi. Isso, e parei. Olhei, vi a pedra, tirei, depois de alguns dias levei no mecânico e não estragou nada. Isso não jogou na loteria nesse dia, né? Porque, rapaz, para enroscar uma pedra atrás da ventoinha. Se bem que você não foi caso isolado, eu já ouvi outro caso. O projeto dela ali... Na altura, a roda joga a pedra ali. O projeto dela ali deixa tranquilinho para entrar uma pedrinha mesmo. Então, você estando atento ao painel, por mais que aqui não tenha, mas se acendeu, você tá atento, você encostou, 114 graus, não vai entortar um cabeçote. Não vai derreter, não vai fundir. Não, ela aguenta sim. Isso. Então, ela já tem uma tolerância ali, para caso você fique esperto, se você ficar andar meia hora com a luz acesa, vai dar ruim. Exatamente. Entendeu? É que muita gente tem essa percepção, a moto está funcionando, ainda está só acendendo a luz. Então eu vou chegar até ali. Aí para calor, para óleo e temperatura, não tem conversa. Não dá. Parar imediatamente, né? Então é isso, não é a luz se você estiver atento, resumindo toda essa ideia, se você estiver atento, não vai destruir o seu motor. Sim. Então, na minha eu gostaria de ter a temperatura, igual você falou, é legal. Mas no quesito prático de problema, eu nunca tive, tanto é que aqui nunca acendeu. Em diversas situações, calor, trânsito parado, Serra da Canastra, já fui, que é muita serra com baixa velocidade, né? Então pouco ar disponível, nunca acendeu, dá conta do recado. Então não se preocupa com isso não, manutenção em dia, de olho no painel que vai dar bom, não é isso? Sem problema. Show! Felipe, uma das coisas que eu tenho pavor, a manutenção de longe, é que eu mais odeio de fazer nas minhas motos. Na verdade, não sou eu que faço, né? É sempre o mecânico. Mas ainda assim, me incomoda é a regulagem de válvulas. Sim. Porque tem que desmontar muita coisa. Normalmente, as revisões que tem a regulagem são as mais caras. Sim, porque tem que desmontar muita coisa, é de fato uma manutenção mais complexa. E você tem que se antecipar comprando a junta e às vezes dá pastilhamento e você tem que saber na hora ir atrás dessa pastilha. É uma das manutenções mais chatas. No caso da Versys 650, ela é um motor arrefecido a água. Isso. Que normalmente sofre menos com isso, né? Se desgasta menos porque ele trabalha numa temperatura ideal o tempo todo. E eu queria saber de você, é comum você pegar esse motor aqui, da Versys 650,
com as válvulas muito desreguladas, é uma manutenção frequente, com que quilometragem você costuma ver o defeito, né? O desgaste? Sim. Como é que é isso para vocês? Olha, é bem incomum a gente pegar com válvulas desreguladas e ainda é precoce até quando eles pedem para fazer a regulagem. 42 mil quilômetros, é o que está no manual. Muitas vezes, numa manutenção padrão que ela já vem acontecendo, não vai ter absolutamente nada. Outro item que uma válvula mais presinha, ela vai afetar um pouco o funcionamento da moto, partida fria, ela vai dar sinais que ela está mais chatinha. Mas é difícil ela estar desregulada de fato, tá? Nessas motos acontece mais, isso é a grande maioria delas, tá? Tanto nessa 300, o tensionador da corrente de comando. Esse sim pode ter um pouquinho mais de desgaste, às vezes mais prematuro, é mais fácil de lidar. E às vezes a pessoa até confunde, ela começa a querer fazer uns barulhinhos a mais e tal, é a válvula, precisa regular. Às vezes nem é a válvula, é o esticador da corrente de comando. É esse que assim acaba tendo um pouquinho mais de novidade. Do outro fato delas, eu já vi com 60, 70 mil quilômetros sem regulagem e tudo seguia normal. Tudo seguia normal. Isso é mais um exemplo do quanto o sistema de arrefecimento dela funciona, exatamente. Consegue manter o motor e os materiais ali mesmo, tanto do comando quanto das pastilhas, eles são robustos a ponto de não ter um desgaste nesse decorrer da vida, com o óleo tudo certinho. E repetindo, ele citou aqui brevemente, os principais sintomas, a moto perde, ela não funciona mais no reloginho, digamos assim. Não, né? você vai perceber. Embola lenta, às vezes ela fica mais ruidosa, quando você põe mão nela, ela fica um pouquinho mais ruidosa. Ela vai te falando que isso está acontecendo. Show. Uma questão que você já citou é que o manual, principalmente da 300, eu acho ele mais abusivo do que o da 650. Sim. Que é um exagero. As primeiras 300, que depois eles ajustaram. Isso, depois melhorou bastante, verdade, bem lembrado. Que é pedir trocas, principalmente de vela e frequência de revisões muito frequentes, né? Com quilometragens baixas. Exatamente. E um exemplo que eu queria conversar com você hoje aqui é a vela. No caso da VER 650, no manual da MIN, que é 2022, pede troca de vela a cada 12 mil quilômetros. Na revisão de 12, eu desmontei junto com o mecânico e mostrei. Na revisão de 24 que eu fiz aqui com ele, a gente desmontou e mostramos. Sim. Então ela está com 35 mil quilômetros com a vela original ainda. E ela usa uma vela de iridium. Né? A 650 tem iridium original. Isso. E eu queria que você comentasse a sua opinião aí, se você acha isso um exagero. Você que desmonta velas aqui frequentemente em diversas quilometragens, quanto que costuma durar, quanto que você costuma recomendar, como é que é isso? Olha, as velas de iridium, elas já duram mais por natureza, isso é fato. Eu pego muita moto, mas mais as BMs, a grande maioria delas usa vela original, vela padrão, né? E a troca de velas pela BMW, ela pede com 20 mil, uma vela normal, tá? Padrão. Estamos falando, de uma 800, exemplo, que ela vai ter o mesmo giro e a mesma geometria dessa daqui. Na maioria das vezes a gente abre elas e tá tudo ok. Certo. Essas velas originais, elas vão começar a ficar ruins com 30, 40 mil ruins. Elas vão ter um desgastinho maior. Então se você pega uma de iridium, que na teoria é para ela ter uma durabilidade muito maior, pode, porque ela vai aguentar muito mais que isso. Tá? Óbvio que cada projeto é cada projeto, tá? Então aqui se eles colocaram um regime de giro e de uso e de grau dela, vários coeficientes vão auxiliar nisso daí. Sim, é interessante. Eu acho que nessa quilometragem próxima que a gente vai trocar essas velas aí, já vai estar ok para a gente ter tranquilidade. O que eu vejo muito na parte de velas não é nem a parte de desgaste do item eletrodo, o item que faz a faísca ali. E sim, muitas motos elas acabam tendo uma entradinha de água ali próximo à bobina, pode dar umas falhas. E várias vezes eu pego vela, as velas estão totalmente enferrujadas ali, parte externa dela. Eu acho que daí, sim, eu já parto para uma troca delas, porque ela está funcionando, mas o externo dela está muito comprometido. Isso aí para estragar uma rosca de para na verdade você tirar ela, separar uma coisa da outra, porque ela já está tendo uma corrosão ali que está danificando todo o material dela. Pode trazer um problema mais grave, né? A grande parte delas, vamos falar assim, metade dos casos é mais
a integridade do externo da vela do que mesmo, de fato, a parte de faísca dela ali que tá ruim. Então é bom abrir, olhar, para ver como é que tá. Tá boa, tá bonita, tá tudo certo, a gente devolve. Agora, ela tá com essa desgaste de ferrugem, de tudo, o eletrodinho já tá começando a ficar mais desgastado, enfim, eu acho que é válido para a análise, tá? Tem um exemplo prático também, faz um mês, 2 meses mais ou menos, eu desmontei de uma outra BM, ela estava com iridium, que foi colocada. E uma das velas de iridium deu problema assim, a moto continuava funcionando, só que o eletrodo do iridium, o eletrodo sumiu. Ele não tinha o iridium ele tem um biquinho bem fininho, né? Sim, bem fininho. Ele estava retinho na base dela. Ela funcionava, ele ainda conseguia faiscar. Mas só foi possível porque a gente puxou para ver. A moto funcionava, não tinha problema nenhum, só que, cara, imediatamente já foi feita a troca, porque que jeito, né? Para onde ir? Então, apesar da vela ter uma durabilidade muito grande, é bom olhar nas revisões pertinentes para pegar justamente esse tipo de coisa. Às vezes tem outros problemas que não é nem a parte do tempo certo de trocar ela. Show, dicas valiosas, hein? Aqui, na minha, ele citou brevemente aqui agora, ele sugeriu da gente trocar agora com 36 mil quilômetros. Provavelmente, aproveitar. Internamente, ela vai estar bala ainda, né? O eletrodo e etc. Mas por um zelo pela parte externa, eu já comprei o par, vocês viram no Instagram. Sim. E nós, na revisão de 36, nós Como vamos vai trocar. aproveitar, né, que vai mexer tudo ali na parte de cima, a gente já vai ter que tirar essas velas mesmo, a gente já troca elas. Já aproveita a mão de obra, né? Já vai estar tudo no jeito. Então é isso. Uma das coisas que nem estava aqui no script, eu vou comentar aqui agora, é que quando você está na garantia, você tem que engolir esse tipo de coisa. Tem, infelizmente. Você vai ter que ficar lá comprando um par de vela a cada 12 mil quilômetros. Direto. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque acontece o contrário também. Que nós vamos falar mais pra frente nesse vídeo aqui ainda. O líquido de arrefecimento, ele envelhece muito rápido. Sim, o original e os outros aguentam mais. O motor é um pouco melhor, mas ainda assim, a gente troca antes do que o manual prevê. Sim. E a concessionária não vai trocar. Ela vai seguir o manual. Então, tanto para o lado da frequência exagerada, tanto para o lado contrário de uma coisa que às vezes precisa e não vai fazer. Sim. Então, você fica engessado, isso me incomoda. Porque o uso específico de cada um desgasta diferente, às vezes precisa de uma coisa e não precisa de outra. E isso você encontra em oficinas que não são da concessionária. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que me agrada muito, por isso que eu abandono rápido as garantias, porque eu não tenho paciência com esse tipo de coisa. Felipe, vamos falar sobre problemas comuns e vale você ficar atento, porque esses problemas são principalmente nos modelos mais antigos, então nós não estamos falando só da 2022 e etc. O mais temido de todos, eu imagino que seja, é a bomba de água, que antigamente ela oxidava o eixo ali, e aí comunicava, né, água e óleo ali, e gerava um problema relativamente grave. Queria que você contasse um pouco desse problema, se ele é mais comum nas mais antigas, se nas novas acontecem, se resolveu, como é que é essa questão? Olha, esse problema eu vi pouco mesmo, mas realmente nas primeiras. Na geração da sua, acabou que eu não vi mais. Provavelmente eles já trocaram material, alguma coisa ali. Sim, não acontece mais, É tudo fornecimento de materiais mesmo, de peças com qualidade. E isso já não está aparecendo mais. Um outro problema que nas antigas acho que também é mais frequente é o gerador de energia dela, né? O estator. O estator que fica lá dentro. Isso. Em outras motos, até a gente acaba vendo, tem umas que são mais suscetíveis a ter problemas nessa peça. O que é o problema nessa peça? O óleo refrigera essa peça. Se ele tem uma certa deficiência... Não é o estator, eu falei errado então. Regulador... Não, é o estator sim, o outro é o regulador de energia. Entendi. Um regula e o outro gera. O gerador de energia, o que fica dentro do motor mesmo. Eu achei que o estator fosse aquele dissipador de calor. Aquele é o regulador. Ah, ok. Aquele regula. O estator fica dentro do motor. Dentro do motor. Ah, ok. Eu não sabia disso. Dentro do motor. Então é o estator que dá problema. Porque ele dá uma fritada, vamos dizer assim. Tá. Ele é várias bobininhas enroladinhas, né? De arame, ele fica pretinho e ele para de gerar energia. Para de acontecer. Mas é o que eu te digo, em outras motos a gente percebe que isso é por um problema de deficiência de refrigeração, muito calor, e o óleo não dá conta de refrigerá-lo.
ou mesmo o próprio projeto do motor ali acaba não fornecendo tanto óleo. Isso nas antigas acontecia um pouco mais. Nas mais novas eu não vejo tanto também, tá? Mas nenhuma tá fora. Exemplo, se não fizer troca de óleo, fica só... vai estar suscetível a esse tipo de problema também, tá? O óleo precisa sempre estar bem legalzinho ali para tudo isso usufruir da integridade dele. Então esse problema é um pouquinho chatinho também. Quais são os sintomas de um estator danificado? Você vai ficar sem bateria. Ela vai apagar. E aí você, um usuário normal, vai dar uma carga na bateria porque pensa que ficou sem bateria. Certo. A moto funciona pouquíssimo tempo. É Às até vezes não durar chega a nem em carga da casa. bateria. É a carga da bateria. E aí quando você mede ela ali, você vê que não está subindo energia para a bateria. Certo. Geralmente esse item ou é o regulador ou é o estator. Entendi. Em outros testes a gente descobre quem é o causador. Certo. Mas no caso da Versys, geralmente é o gerador de energia dela que não está mandando mais, não está subindo. Outras questões relacionadas, por exemplo, rastreador, alarme, que fica ali roubando corrente, aumenta o risco de estragar um estator? Não. Ele aumenta o risco da bateria Durar ser consumida menos, mais. Porque ele acaba pegando a bateria mesmo dela, não o gerador de energia. O Certo. gerador, quando a moto vai estar ligada, ele vai gerar 14, próximo a 14 Certo. volts ali, e o regulador vai administrar isso para não passar muito disso, e vai dar tudo certo. Os rastreadores, as coisas, não vão usufruir direto dele ou afetá-lo. Então a principal prevenção é não vacilar no óleo. Exato, é um dos itens para auxiliar. Com certeza, com certeza. E esse problema, pessoal, ele era mais comum nas mais antigas. Nas mais mesmo. antigas também. Hoje em dia, como ele falou, ele já não viu mais. Já, tá bem mais E raro de pelo ver. que eu conheço da comunidade Versys, né, do canal, vocês que me acompanham sempre conversam comigo, as mais novas eu nunca ouvi relatos. Das Não. mais antigas sim, quem tem Exato. das mais antigas sim, mas das mais novas não. Isso é não um tem problema mais. que acontece também com motos com um pouquinho mais de idade. Certo. Motos mais novas, 2, 3, 4, 5 anos, é bem difícil aparecer esse tipo de problema. Ela realmente precisa ter um pouco mais de idade, que é uma coisa que acontece devagar, tá? Não é uma troca de óleo que já vai acontecer imediatamente. Ele pode ali a longo prazo ter problema, mas não imediatamente. Certo. Um problema crônico que existe até hoje é a mangueira de vácuo. Sim. Então a mangueirinha de ar que fica do lado de lá, perto do acelerador ali, que ela informa a ECU sobre o vácuo ali Exato, bem na região da aceleração. a leitura da massa do ar. Isso. E ela racha, ela envelhece, Isso. ela racha bem na pontinha e começa a entrar ar falso. Exato. Esse problema existe até hoje. É muito mais simples de resolver e ele existe até hoje. E eu queria que você comentasse a sua experiência, que se você costuma ver esse problema, como é que os sintomas que ele vai causar, como é que é isso? Esse problema acontece sim, ele tem até uma certa frequência, depende do que a moto passou. Exemplo, tanto a temperatura que ela sofreu, se ela teve algum produto ali numa lavagem, num negócio, tudo isso vai conjuminando. Mas o ponto principal é o material da mangueirinha. E não está livre só dela, da Kawasaki. Eu pego muito em Yamaha também, nas Super Teneras 1200, ela tem uma mangueirinha igualzinha, ela fica tão molinha que o vácuo fecha ela. É um Então, pouco diferente dessa de rachar, porque vamos falar, ela ficou Certo. dura, na Yamaha ela fica mole. ela vira uma bexiguinha. Ela fica mais E mole. o próprio vácuo fecha ela. Pup, pup. Os sintomas disso daí, geralmente você vai começar a ouvir um suspiro falso ali, ele vai ficar dando uma cuspidinha de ar falso, sabe? Dá até uma impressão que fala, nossa, tá vazando do meu escape, a junta do escapamento, Certo. enfim. E, obviamente, a moto, em alguns regimes, ela vai ficar esquisita. Você vai dar uma acelerada, tudo, ela vai dar umas trupicadas, porque ela tá tendo uma leitura errônea da parte do ar. Essa peça, justamente para fazer correções na parte da injeção, ela acaba que faz correções erradas. Então, começa a dar tudo errado. Às vezes nem repara, porque é só em alguns regimes que ela vai fazer, e depende do nível também dessa rachadura. Mas geralmente o principal indício, ela vai começar a dar uma suspirada aqui, no lado esquerdo embaixo, aqui você vai começar a sentir. E é um problema tranquilo, né? Você só desmonta a carenagem. Às vezes, se você estiver na estrada, por exemplo, você despluga ali, corta a parte que rompeu, pluga de novo, Pluga já de novo, era. isso aí. A luz da injeção pode acender também. Exatamente. Normalmente vai acender. Vai acender, vai acender. Porque ela vai perceber, Vai né? acender. E vai te avisar.
Então é um problema, provavelmente vai acontecer. Sim. A minha ainda tá original aqui, a gente sempre olha. Sim. Por enquanto ela tá aguentando. Mas já tive conhecidos que têm desse mesmo ano que já trocaram. Que já trocaram, exato. Então é um ponto de atenção. Se você não sabe, já mostrei isso aqui no canal diversas vezes. Mas essa mangueira fica do lado esquerdo da moto, atrás da carenagem lateral. É bem tranquilo, não precisa desmontar muita coisa. Exato. Não é um problema, não é o fim do mundo não. Agora um estator já é mais complicado. Nossa, com certeza. Vai ter que ir uma mão de obra bem mais complexa que não dá para fazer na beira da estrada. A própria peça mesmo, existe recondicionamento dessa peça, porque ela original também, às vezes ela é bem carinha. Coisa de 2, 3, 4 mil reais, depende da situação. Certo. Então, enfim, melhor não acontecer. Acho que o mais grave, das mais antigas, acho que é esse problema do estator. Sim. E o da bomba de água, mas esse está muito difícil de ouvir falar, o da bomba de água, né? O projeto melhorou. Exato. A bomba de água, um fluido bom já pode ajudar bastante, tá? Sim. Eu tinha uma G650 que ela também tem cronicamente esse problema da bomba de água. Em algumas delas, inclusive na minha que eu tive, eu só pus esse mesmo fluido que a gente pôs, que é um motor específico para moto, nunca mais vazou. Nunca mais. Ela dava uma melejadinha, uma gotejadinha um pouquinho a mais. Só de eu trocar o fluido ele já resolveu. Então, em alguns casos, um fluido melhor já resolve. A manutenção faz diferença. Faz. Não tem escapatória. Outra coisa que é chato aqui, que eu já passei comigo também, aqui com a minha, é as setas. As traseiras quebram do nada. Sim. Você tá na estrada, no asfalto, nem balançou muito, você chega no destino e ela tá pendurada. Exato. E a seta dianteira, ela quebra... Você não pode nem cair que ela quebra. Se a moto cair. É um absurdo isso daí. Então, setas aqui é um ponto de fragilidade, né? Sem dúvida. Ele já teve, ele não citou, mas ele já teve a 300 e a 650. Eu já tive uma, exato, eu tive a minha 300, foi igual do Ricardo, foi a mais recente, inclusive, mas eu tive há um bom tempo atrás, 2017, 18, eu tive uma 2010. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu trabalhava em Itu. Problema antigo, você tá vendo? Eu cheguei no meu destino lá, desci da moto, a seta estava pendurada e eu só andei na pista. Não tive nada demais. Então, ela realmente tem uma deficiência nessa borrachinha. As 300 também junto. Também quebra da 300. E também, mesma situação lá da mangueirinha e tudo mais. Material. É um material, gente. Infelizmente. Sim. Eles testam novos fornecedores, novas ligas, e quem vai testar isso é os otários aqui, não é eles. E eles fazem um lote tão gigante na promoção de que eles fecharam com o fornecedor dele lá, e a gente fica pagando esse pato aí. Enquanto tá na garantia, azar deles. Passou da garantia, problema seu, e é isso. Então, de fato, é um problema. Provavelmente vai acontecer com você. Para você ter uma noção de frequência, a minha com 35 mil quilômetros, a traseira já quebrou uma vez, ano passado. Ou seja, quebrou quando ela era mais nova. E a dianteira, nem sempre a seta quebra, ela quebra a carenagem que ela está fixada quando cai, né? Já contei isso no canal aqui também. E no caso da dianteira, tem dicas lá já específicas sobre isso, tirar a moldurinha de ferro ali para ela desencapar, para ela desencaixar mais fácil e não quebrar a carenagem numa eventual queda. Comprar uma seta do AliExpress de LED menorzinha. Sim. Existem soluções. Tem os reforços também para setas originais, umas pecinhas. Isso, principalmente para traseira, que quebra do nada, né? Existe isso. São umas plaquinhas feitas em impressora 3D, são bem interessantes para também. 650 tem também? Eu acho que da 650 não tem. Eu não cheguei a procurar, quando eu vi o da 300. Da 300 eu sei que tem. Eu vi da 300. Tem uma pessoa que faz impressora 3D e vende. Eu acho que ali o interno não é muito diferente, tá? Pode ser que o encaixe seja próximo, Entendi. Então, assim, é um problema, provavelmente vai acontecer com você, e é isso. Infelizmente, moto perfeita faz parte. Outro ponto de fragilidade que enche o saco, principalmente o usuário, o dono, que vai lidar com isso sempre, é a tampa do tanque de combustível. Exato. O mecanismo ali, os vapores de gasolina, eles entram dentro do mecanismo. O respiro faz parte do caminho, faz parte do trinco, da onde tem a articulação para trancar o bocal. E o vapor de gasolina seca a lubrificação que você põe, corrói um pouco os metais ali, fica meio rugoso assim. Então a tampa, já tive um problema de vazamento, que você acompanhou também.
e é um negócio bizarro. Eu queria que você comentasse um pouco, porque você tem experiência de tampas de outras marcas. Sim, sim. E você comentou no dia que eu vim aqui de que é meio bizarra a tampa da 650 aqui. Imagino que seja de todas as versões. Exatamente. Acho que a 300 também tem essa tampa parecida. É bem parecida. E o que acontece? Essa tampa, acho que ela tem uma comunicação ali com as partes de respiro, que vão para o canister. Então ela tem todos esses caminhos para ficar um pouco mais fácil para esse sistema funcionar. Porém, a complexidade dela é bizarra, né? É um labirinto, é bizarro. Tô pondo foto aqui pra vocês. As outras, as BMs, as Triumphs, elas não têm uma tampa assim. É uma tampa mais simples e o sistema de canister está em outro lugar. Nada parecido com isso. Nenhuma tem essa enroscada aí desse jeito. E isso faz com que a chave trave tudo, enfim. Tem que lubrificar toda semana. A dica é um WDzinho. Senão ela trava e você vai quebrar a chave. Pro lado de dentro, pro lado de fora, tem os pontos ali. O Ricardo tem vídeo dessas lubrificações também. E pronto, é isso. Só não tem muito o que fazer. Ela precisa de manutenção, sem dúvida, mais do que as outras. Sim. Mais do que as outras. Mas é só dar manutenção nela que ela vai aguentar, pode ficar tranquilo. É um ponto de fragilidade e chatice. Porque não é para fazer isso tantas vezes. Eu tenho que lubrificar toda semana. Ainda mais fica no tempo, chuva, e aí não tem jeito. Eu uso a moto todo dia, então a cada 7 dias em média eu encho o tanque de novo. Eu encho, uso até a reserva e encho de novo. Então mais ou menos a cada 7 dias eu tô abrindo essa tampa. E é batata, sempre no final da semana eu lubrifico todo sábado ou domingo, no fim de semana. Sempre no final da semana eu vou abrir, ela já tá querendo enroscar. Então, se você deixar aí um mês sem lubrificação, você vai quebrar sua chave. Você vai forçar, vai ficar duro. E a chave já é outro ponto de chatice, porque ela é comprida e estreita. Exatamente. Você vai quebrar ou entortar a sua chave. Então, é um ponto de atenção e de fragilidade. E com relação ao mecanismo que aconteceu comigo, ele é cheio de labirinto, super complexo, como você citou. Sim. Que você tem essa experiência das outras, né, que são mais simples. E aquilo, com o tempo, suja, entope, o respiro entope e começa não transborda o líquido, né? Ela começa a evaporar. O vapor fica ali, ele não vai embora. E o vapor começa a sair, tentar sair, ele condensa ali e começa a escorrer por cima da boca. Exatamente. Então, de novo, se você cuidar, não vai dar nada. Mas, infelizmente, exige uma manutenção constante. Exatamente. De desmontar e ficar, por exemplo, eu desmontei uma vez ao longo desses 35 mil quilômetros, então não é tão frequente. Mas a lubrificação, pode comprar um WD-40, não joga grafite, pelo amor de Deus. Grafite jamais, gente. Senão pessoal, vai entupir tudo aqueles... grafite em moto Pra nada, né? Não usa em nada, né? Grafite em moto você passa na porta da sua casa, sei lá. Não passa grafite em moto em fechadura de baú, não põe. Isso. Não põe. Vira um cimento lá dentro. Exatamente. Tem que desmontar tudo para arrancar. Não coloque grafite em nada na moto. Sim. E no bocal desse tanque aqui, que é cheio de caminho e buraquinho, você vai arranjar um problemão. Então fica a dica aí, outro ponto de fragilidade da Versys. Vocês estão percebendo, por mais que seja um projeto confiável, ela tem ponto de fragilidade para você ficar atento. Então fica aí mais outra dica da tampa do tanque de combustível. Outra questão, Felipe, é o pinhão. Vocês sofreram bastante aqui no dia que foi trocada a minha, né? Aquela que eu mandei nessa semana... Você usou o disforcímetro nela? Tivemos que pegar o disforcímetro. Não teve jeito. Então conta um pouco dessa experiência, como é que é isso. Compara com outras motos pra gente ter uma ideia. Ali, com certeza, é material versus o jeito que ela fica tratando com temperatura do esquenta e esfria da vida útil dela. A porca do pinhão da Versys, dessa geração principalmente, ela praticamente funde ali, a porca original, a primeira relação da moto, tá? Ela não sai em vias normais, com cabo de força, com esquentando, com impacto, ela não sai. Aumentando a alavanca da chave. Ela não sai e essa semana eu tive uma que tivemos que trocar uma relação, até mandei as imagens para o Ricardo também. Tivemos que acabar no disforcímetro também. Não tem como. Então, o que a gente quer dizer com isso? Cara, é uma moto que se você tiver um problema de relação numa viagem, você está lascado. É mesmo. Está muito lascado, porque não vai ter essa ferramenta na borracharia. Ela é incomum, né? Não vai ter, você não vai conseguir resolver muita coisa. É de caminhão essa ferramenta. Uma oficina de moto,
É uma ferramenta que ela chega a gerar de 500 a 800 quilos de força reduzida naquele ponto da porca. Então, e é isso que faz soltar. Não solta em outras vias normais, não solta. É o único ponto assim que é bem chatinho dela. Um ponto até que esse cliente que a gente fez a troca dessa relação, que eu te mandei as imagens, ele perguntou, não dá para pôr correia na VER 650? A VER 650 é uma das únicas que não dá, entre aspas, dá. Tem que cortar a balança. Deus me livre. Eu não aconselho. Até o pessoal que faz os kits de correia, eles têm na da Versys o toquinho da balança para você repor no lugar que você cortou. Deus me livre. A balança, ela tem a parte estrutural grande embaixo e em cima ela tem uma outra estrutura que faz ela ficar firme. Isso é uma janela. A corrente passa por dentro. Uma correia que é totalmente fechada não vai entrar dentro desse buraco. Para entrar tem que cortar o pedacinho em cima. Inviável. Sem chance, esqueçam. Não aconselho. Mas para outra linha, para a Z650, a ZR6N, as Vulcan 650, a balança é diferente. Dá para pôr correia. Então, sem problema. Eu já pus correia numa Z650, o nosso cliente amigo é feliz da vida, tá? Porque é outro tipo de relação, de uso, enfim. Mas muita gente pergunta na VER 650. Não dá. Não dá por conta disso, tá? Eu não aconselho você cortar uma balança que é estrutural da moto. Show. Excelentes dicas. E no quesito pinhão, tenta antecipar. Conversa com o seu mecânico. Às vezes ele não trocou ainda de uma Versys 650. E às vezes provavelmente ele não vai ter um desforcímetro. Não vai ter. Desforcímetro. Desforcímetro chama a ferramenta. Vou deixar uma imagem pra vocês. Você vai ver o tamanho do... E é pesado isso daí. Vocês não têm ideia do peso que é isso. Precisa quase em 2 para ficar segurando. Então é uma ferramenta que, primeiro, vai facilitar muito o tempo e o esforço do mecânico. Não vai danificar a porca, tá? Porque o extremo disso de que não vai ter isso, a pessoa vai querer cortar a porca. Porque é o padrão de fazer numa situação dessa. Então você já vai precisar de uma outra porca dessa, original, porque você vai danificar ela, não vai nem ter o que fazer. Enfim, vários pontos. E diminui os riscos de estragar a moto, porque na tentativa de tirar do jeito tradicional, você tem que travar a roda, você põe um ferro no meio da roda, então pode entortar, estragar a roda, às vezes até um dano estético da pintura apenas. Sim, sim. Então, quanto mais difícil for, mais riscos de dar ruim vai ter. Exatamente. Então, é interessante você bater um papo com o seu mecânico para saber se já dá para antecipar essa facilidade. Exato. Se ele tem acesso. Vai ajudar demais aí, tanto a sua vida de usuário, tanto a vida do mecânico que vai fazer. Felipe, outra coisa que é comum, e isso é comum pra caramba, hein? É acender luz de injeção. E de todas as Versys. Não sei se as outras Kawasaki's também. Aí seu olho é bem frágil. Se fugiu uma vírgula do que ela tá previsto do normal, ela vai te avisar. E no caso da VER 650 não é diferente. Comigo já acendeu uma vez, por causa de água no plug da sonda lambda. Da sonda do ar, não era? Não, da sonda lambda. Foi da sonda lambda mesmo? Sensor de oxigênio do escape, né? Foi água mesmo. Sim. De acúmulo de chuva, das lavagens, e acendeu luz de injeção, aí vira um drama, porque às vezes você já resolveu, secou o plug, aí se você não tem um scanner, você tem que ficar rodando, fazendo uns 3 ciclos, e aí é uma dor de cabeça pra gente que é dono. Sim. Queria que você contasse a sua experiência pra gente com relação a isso, se você costuma ver esse tipo de coisa mesmo, se vocês têm um scanner aqui para contribuir, para ajudar a resolver esse problema. Como é que é isso aí? Sim, não é incomum realmente acontecer, mas também não é muito constante. E em outras também, mesma situação, tá? Elas têm muita coisa ligada na injeção, no módulo, e qualquer novidade ali vai sinalizar. É realmente a diferença aqui nas Kawasaki's, na VER 300 também, mesma coisa. Quando ela grava esse erro, ela grava ele. Ele pode estar até solucionado, ela não vai sumir de imediato. Ou entra com procedimento, existe procedimento para fazer manualmente, que é você tem que andar com a moto, parar e andar de novo, enfim, tem um procedimento específico lá, ou entrar com o scanner e apagar no scanner. O único senão é isso, ela realmente te obriga, por causa daquela luz não apagar nunca, você tem que procurar um profissional para poder te auxiliar. Porque é bem chatinho mesmo. E é isso, é um ar que ela
suspirou errado, enfim, a mangueirinha ali que às vezes soltou, Isso, ela vai pode acender, acontecer também. parte da injeção, o leitor do ar dentro da caixa do ar, também, ele com água ali também dá ruim, enfim, são todos esses carinhas aí podem auxiliar nessa situação. Isso. A chatice é isso, vai precisar de alguém para apagar a luz ou fazer o procedimento que é bem chato e demorado. De qualquer forma, um conceito que é válido eu relembrar aqui com vocês, todos esses problemas que eu já passei comigo e eu já até gravei de um seguidor também, eu compartilho o código, o que aconteceu, o reparo, como é que tem que ser feito. Então já tem alguns vídeos legais sobre isso aqui no canal. Mas conceitos importantes para vocês terem na mente. Não adianta ter o scanner se você não resolver o problema. Isso, exatamente. Você vai apagar a luz, se o problema está lá ainda, na hora que você virar a chave, o ECU vai acender de novo. É seguir o código, ver o que é, Isso. ver se realmente resolver houve o problema. alguma ação ali e beleza, porque se apagar e voltar a acender, o problema permanece. Ele continua lá. E vai ficar. Isso. E a grande chatice, como ele muito bem colocou, é que a ECU ela demora a apagar a luz depois. Sim. Se você não tiver scanner, você vai ter que rodar alguns dias ou fazer o procedimento que eu já ensinei várias vezes aqui no canal, que é basicamente você ligar a moto, alguns segundos em marcha lenta, roda, se eu não me engano, 10 km, desliga, alguns segundos desligado, liga, alguns segundos de lenta, roda mais 10 km. Repetir isso 3 vezes sem interromper, não pode desligar o motor antes. Exato. E aí isso vai gerar um novo banco de dados. Uma nova leitura. E se o problema foi resolvido, a ECU vai aceitar apagar. E vai apagar a luz. Exato. Então é uma chatice mesmo e provavelmente se você não passou, você vai passar por isso ainda. Cuidado com as lavagens detalhadas, aquelas que fazem desmontando carenagens, aquelas que limpam ali embaixo do banco. Então tem que ter cuidado, proteger ao máximo ali os plugs eletrônicos e não pôr muita pressão, porque é frágil para isso e o problema mesmo vai acontecer. Então fica outra dica valiosa aí. Isso aí. Não é isso? A questão do scanner, você já me mostrou, mas para quem não sabe, eles têm o scanner aqui. Sim. Um scanner bem legal, inclusive, eles já me mostraram aqui, bastante completo, dá para fazer diversos testes. Exato, né? exato. Então, se você tiver um problema desse, sem dúvida eles vão conseguir te ajudar aqui tranquilamente. Pessoal, o compressor ligou aqui, então vai ter um ruidinho extra aí no fundo de vocês, mas já ele desliga, tá? Outra coisa que a gente já comentou brevemente é a questão do líquido de arrefecimento. Sim. Na minha experiência de usuário das motos que eu já tive arrefecidas à água, né, ao fluido de arrefecimento, a Versys 650 é sem dúvidas a moto que mais envelhece rápido o líquido. Ele muda de cor, principalmente o original, como você já comentou. Sim. O Motul ele é um pouco mais resistente, mas pelo que eu estou reparando, ele está envelhecendo rápido também, um pouco menos que o original. É mais, eu acho que no Motul aqui é mais a coloração do que a integridade dele. Certo. Eu garanto que ele tá bacaninha. Mas os originais, eles não são tão Ele envelhece mais rápido. Às vezes são um dos itens que a moto é a nacionalizada. Então esse fluido ela só recebe aqui. Ela não veio do Japão, um exemplo, uma moto com esse fluido já. Então aí aqui vai pôr alguma coisa nacional, e, enfim, baixo custo, e ela não vai ser compatível. Por isso que às vezes tem que ficar de olho. Então ela vai perdendo a cor, né? O original é azul. Quando a gente fez a revisão, ele não tinha cor mais. Não, ele não ficou tinha mais nada de azul. Água da enxurrada. Isso, ele fica com um aspecto de barro, ele cria dejetos no fundo do reservatório resíduo. de expansão. Então a gente trocou antecipadamente. O manual sugere a troca a cada 36 mil quilômetros e a gente trocou com 24 mil quilômetros. Exatamente. E tava podre, né, Felipe? Tava bem feinho mesmo, tava bem feinho. Mas por conta disso, não colocou um de qualidade ali que poderia suprir esse tempo, sem dúvida. Sim. Aqui com o Motul, aquele amarelinho bem comum, né? A gente conhece bastante aqui. Na minha tá com esse Motul, 10 mil, ele já rodou 10 mil quilômetros. Ele tá amarelo ainda, ele perdeu um pouquinho de cor, ele tem um pouquinho de sujeira já no fundo. Então eu tô percebendo que não vai dar para esperar mais 36 mil quilômetros para trocar. Lembrando que às vezes essa sujeira é até do outro que tava lá dentro, porque não é possível a gente fazer uma lavagem... Só abrindo tudo, não tem condição de fazer um negócio desse. Então às vezes é o que ele já circulou, puxou, enfim. Então é um ponto de atenção para vocês aí. Eu acho, dentro da minha perspectiva, eu quero ouvir sua opinião também,
acha que no máximo a cada 24 mil quilômetros é um período legal de você trocar e fazer a limpeza, porque vai sair sujeira de dentro. Sim, sai um pouquinho de sujeira, sem dúvida, sem dúvida. Vai aguentar mais? Aguenta, mas é um período legal para você ter uma sobrevida boa ali nesse sistema. Legal, então mais um ponto aí para você ficar atenção, que é outro ponto de fragilidade, de chatice. Sim. Fragilidade eu acho que é um termo um pouco exagerado, porque... É o ponto de atenção. É, isso. Porque se você demorar 36 mil quilômetros para fazer, eu acho que não vai quebrar. Não vai ter nada, ela não vai... Mas é um pouco pavoroso. Na revisão de 24 a gente abriu para ver, nossa, tava muito feio. Então eu não consegui deixar daquele jeito e a gente optou por trocar. Exato. Saiu bem sujo. Então mais um ponto de atenção aí. Felipe, a gente já conversou bastante sobre isso, sobre a confiabilidade. E aqui você tem bastante experiência com as motos de outras origens, as europeias, as indianas e etc. Sim. E eu queria te perguntar, as japonesas carregam a fama de serem motos mais confiáveis. Sim. E a Versys 650 é uma moto de fato confiável, ela faz jus a essa fama das motos japonesas comparadas às outras que você tem. Como é que é isso para você? Sim, sem dúvida. Ela é uma das japonesas com bastante confiabilidade. Não tenho o que falar dela, não. Ela é muito boa. As europeias e outras, elas têm bastante coisa embarcada, desde sempre. E isso acaba gerando um pouco mais de complexidade em possíveis problemas, né? Porque ela tem muito mais coisas, as outras sempre tiveram. Exemplo, as BMs, elas têm sensor de pressão de pneu desde 2008, 2000, sabe assim? Então, sensores acabam a bateria, eles param de comunicar, problema. Vai acender luz. É tudo coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Então, ela já tem coisas muito complexas desde sempre. A Versys, querendo ou não, ela é um projeto simples, básico. Ela vai ter só o básico, ABS, injeção, pronto, tudo certo. Nessa daqui nem controle de tração tem. Não tem. Então vai ter só nas mais modernas agora. Enfim, pouquíssimas coisas para dar problema. Então parte de sensores e tudo muito confiável. Muito confiável mesmo. É bem mais tranquilo. Existe público para tudo, né, Felipe? Sim. Tem gente que adora as motos ultra eletrônicas. Eu adoro também, mas confesso que um projeto mais racional, que inclusive é bem característica da Toyota também. Exato. Não são carros ultra tecnológicos assim. Tinha o que precisava. Isso. E em troca você ganha confiabilidade. Confiabilidade, exatamente. Tem menos coisa para dar problema, né? Exato. Dura mais anos sem ter que interferir muito na manutenção. Isso mesmo. Então é mais ou menos, imagine um Corolla. Você acha justo eu comparar a Versys com um Corolla? No quesito confiabilidade? Então, vamos dizer que pode ser um Yaris. O Corolla... Não, ok. Vamos comparar um Corolla com uma Versys 1000. Pronto, então. vamos lá. Melhor, né? Vamos assim. Show. Então, sim, é um projeto, vocês viram, a gente passou por diversos detalhes de problemas. Sim. Mas ainda assim não dá para dizer que é uma moto confiável, né? Dá para dizer que é uma moto confiável. Dá para dizer isso. Então, legal, fica aí esse conceito aí da experiência dele aqui, né, de chão de oficina. Felipe, na sequência agora são perguntas que os seguidores do Instagram fizeram. Certo. Então eu perguntei para eles, deixei lá uma caixinha para eles perguntarem para você sobre a Versys 650. Certo. E a primeira pergunta deles, se quando a gente compra a Versys 650 0 km, se a gente precisa desmontar para dar um talento nos rolamentos, se eles vêm seco demais, a graxa da caixa de direção, como é que é essa questão? Você recomendaria fazer esse tipo de serviço? Numa moto nova, não. Não recomendaria. Esses rolamentos, eu vejo muita gente, a gente até, acho que você chegou a fazer também. Eu fiz na minha. Na parte ali. Não necessariamente eles são secos, tá? O rolamento ele tem que ter qualidade. Certo. Então, vamos dizer, não é uma graxa que você vai acabar... Você vai ajudar, mas não vai finalizar. Numa moto nova, que nem ele está falando, não aconselho mesmo. Porque, vamos falar, a primeira troca de pneus dessa moto, 10, 12 mil quilômetros, 15, cara, tranquilamente vai aguentar. Quando você tirar e fazer a verificação desse rolamento, pode ser até que não precise fazer nada, tá? Outro ponto que o pessoal gosta também, parte de caixa de direção, mesma coisa também. Elas vêm com uma montagem ali, com uma graxa, tudo certo, mas vai muito da qualidade dela e da vida útil dela.
Não vai ser 5 kg de graxa ali que vai salvar ela. Não adianta. A gente diz isso porque tem muitas concessionárias que gostam de vender o serviço de lubrificação de caixa de direção. Cara, a caixa de direção a gente vai atuar nela na hora que ela tiver com problema mesmo assim, mais grave. Ajuste e tudo mais. Abrir ela só para trocar a graxa dela, eu não acho que vai ajudar muito, tá? Tem motos que, por exemplo, a G650, com 12, 15 mil quilômetros, ela já está querendo casear a caixa. E ela não está sem graxa. Ela tem graxa lá, é o projeto, é o tipo do ângulo que ela tá. Então vão ter motos que vão ser mais suscetíveis a ter desgaste nessas caixas. E eu não acho, por experiência, que abrindo e pondo mais graxa que vai resolver. Certo. Eu acho assim, abriu para fazer isso daí, troca a caixa. Troca a caixa, a mão de obra é exatamente a mesma. Sabe assim? Então você tão encanado com essa lubrificação, abre e troca. É a melhor coisa que faz, porque existem linhas de rolamentos de primeira linha para fazer isso, não necessariamente você precisa cair em concessionária e tudo mais, que vai ser muito mais caro, e pronto, porque é o que a gente brinca aqui, fala, cara, você vai gastar dinheiro 2, 3 vezes, porque eu vou abrir, vou fechar, e dali alguns quilômetros, 10 mil quilômetros, ela vai casear igual, porque ela existe um desgaste nela e não é graxa que salva. Porque senão a graxa resolveu o problema do universo do rolamento. Ninguém trocaria nunca, se a gente só põe graxa nele que tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, é postergar um negócio que não necessariamente vai tá bom. É o que eu vejo aqui, geralmente. Entendi. Com que frequência você recomenda verificar isso? Com quantos quilômetros? Ou só quando surge um É sintoma? só quando surge mesmo. A caixa de direção, ela tem um desgaste que é pelo uso. Tá. Então é um uso, exemplo, você pegou estrada muito ruim, anda muito em cidade, chacoalha ali, ela tem um ajuste que às vezes está fora, está muito apertado, ela vai machucar mais muito apertado, muito solto ela vai bater, então ela tem todo esse ajuste. O teste geralmente tem que ter moto com cavalete ou que consiga erguer, quando você virar ela devagarzinho, se ela começar a querer parar sozinha no centro, esse calo já está existindo. Certo. A caixa de direção ela é um desgaste muito lento, geralmente pro dono da moto, o dono nem percebe o que está acontecendo. Quando entra a moto aqui, eu de manobrar a moto no chão, eu já sei que ela está caseada. E quando a gente mostra pro dono de fato que ele fica até impressionado, porque ele não percebe. Porque acontece tão devagarzinho que ele associa esse problema, certo. Então ele sabe andar com o problema. E quando troca a caixa, ela vira moto 0 km de novo. Então é bem esse tipo de item que acontece. Aí depende do projeto, né? A durabilidade e ela Sim. vai aparecer sintomas. Sim. E na questão do rolamento, você acha que... Então, na sua opinião, pelo que eu entendi, você não recomendaria uma manutenção preventiva dele? Não, porque... Desmontar, fazer lubrificação? Porque a mão de obra de fazer, ela é tão expressiva, vamos dizer, que compensa na hora que for fazer isso, já troque o rolamento. Já põe novo, porque você vai dar essa sobrevida por mais um tanto de quilômetros. Se você estiver sentindo esse problema. Exemplo, eu tenho motos ali que tem 70 mil quilômetros e nunca mexemos. Sabe assim? Então vai muito de moto. As BMs não compensa, as Rs, as Boxer é outro sistema, tá? Ela não é uma caixa de bola de ajuste, né? Ela tem um rolamento de guia só. Então, mas nessas padrões, conforme vai aparecer o problema. Certo. Não é dificilmente agir para esse tipo de coisa. É só um conselho porque, cara, às vezes é jogar dinheiro fora. Não vai resolver um possível problema que vai aparecer ali. Certo. E no caso dos rolamentos das rodas, é o mesmo conceito, na sua opinião? Sim, eu também acho. Eu acho assim que, pelo menos na primeira troca de pneu, porque aí no caso foi a pergunta dele da moto zero já fazer. Sim. Não, pelo menos a primeira troca tem que aguentar. Se esse rolamento não aguentou nem a primeira troca de pneu, 10, 12, 15 mil quilômetros, o rolamento não presta. Então não adianta eu ter lubrificado ele lá atrás, porque o rolamento é ruim. E geralmente não está acontecendo, tá? Vai muito de andar, muito tempo, você vai ver, vai ter motos que apresentam problema no rolamento, mas com KM maior e tudo. Isso a gente já faz essa verificação. Quando abre, vai trocar pneu, já vê como é que ele tá, e aí sim é passível da gente fazer uma lubrificação ali nele. Até mesmo no eixo, fica tudo lubrificadinho para não ter enrosco, não ter trava. Você consegue dizer mais ou menos a cada quantos mil quilômetros você recomendaria dar uma olhada nos rolamentos de roda? Olha, pelo menos assim, uns 20 mil quilômetros. A cada 20 mil quilômetros. A cada quilômetros. 20 mil quilômetros. Entendi. Que é mais do que geralmente o pneu dura. Sim. Por isso que eu digo que geralmente na troca de pneu a gente dá uma olhada nisso daí.
tiver a integridade deles, tudo, tira ali, precisar, repõe a graxa e beleza. Então, beleza. Com relação à caixa de direção aqui, basicamente não existe uma manutenção preventiva. Isso. É uma corretiva. E nas rolamentos de rodas, como ele citou, quando é novinha ele acha que não precisa e normalmente junto com as trocas de pneu aí... Que você já vai remover a roda. Dá uma desmontadinha, olha... Olha ali, vê como é que eles estão. Porque existem motos com rolamentos muito bons, você jamais vai mexer nisso. Nunca, sabe? Assim, é bem... A durabilidade de um bom rolamento, sei lá, dura uns 100 mil quilômetros. Varia porque se você pegar um buraco, uma sequência, tudo, você pode estourar ele. Entendi. Entendeu? E aí esse é o mesmo ponto. Não adianta eu ter passado graxa nele na semana passada, você pegou um monte de buraco ali e tudo, estourou ele, que a graxa não salva ele. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Entendi. Ele pode estourar por outros motivos. Não vai ser uma graxa que vai salvar ele. Outra questão que vocês perguntaram é que eu imagino que você passe por isso aqui como mecânico, que são os donos de Versys e de outras motos também, que você aponta um problema, ó, vamos trocar, precisa trocar isso daqui. E aí ele quer fornecer uma peça ruim, etc, não quer fazer, negligencia. E eu queria saber de você se isso é frequente. Na verdade, quem quer saber é quem perguntou aqui. A pergunta é: como lidar com os donos que não fazem manutenção e reclamam dos custos e colocam peças baratas e erradas? A gente sempre vai explanar todas as situações desse evento. Então, o que tem o problema, o que é passível, eu sempre vou ter uma cotação do que é a peça original, sabe? Se aquilo é passível de recuperação, enfim, outros pontos. A gente abre toda essa possibilidade. Aqui, pelo menos, eu não tenho muitos casos da pessoa vir com um monte de coisa de baixa qualidade e pôr tudo, porque a minha linha e minha rede não está mais voltada nisso, nunca foi, na verdade. Então, eu não passo muito por esse tipo de situação. Os meus clientes aqui são mais tranquilos nesse sentido. Isso aí acaba que é um pouco mais de vício de clientes de baixa cilindrada, porque precisa pôr para rodar e rápido e tal, e tem muita opção desse tipo de peça. Acaba que também para esse tipo de categoria de moto nossa, nem se acha tanta coisa ruim, de baixíssima qualidade. Geralmente as peças de reposição ou é a coisa original mesmo, ou é peças de marca boa, porque são coisas grandes, dificilmente vai ter coisa ruim. Mas a gente avisa sempre, informa, eu marco em OS, o cliente avisado. Não, geralmente vão fazer, depende tudo das prioridades daquele cliente naquele momento, né? Sim. Então, beleza, respondido. Próxima pergunta. A Versys 2023 tem algum problema que as antigas não tinham? Olha, até o momento, não sei. Não sabe. Porque ainda está recente, tá? Problemas assim em moto, pelo menos 3 anos, 2, 3 anos, para ela começar a desencadear alguma coisa, assim, plausível para a gente ver. No momento é muito, muito difícil a gente apontar alguma coisa. E digo, para acrescentar nisso que você falou, que é muito verdade, obviamente, é praticamente a mesma moto. Sim, sim. Pouquíssimas coisas mudaram. Ela tem um pouco mais de eletrônico, o painel é novo. O que a gente vai ver justamente se teve alguma pecinha ou outra que teve uma alteração de fornecedor. Isso. E aí aquela qualidade daquele material já não é mais igual e é isso que vai E aí com o tempo vai aparecer. E é tempo, isso acaba que é mais tempo, com certeza. Por hora a gente não consegue responder. Por hora, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouco mais. Show. Existe um problema, Felipe, que eu passei na minha e como eu converso bastante com a comunidade, né? De pessoas que têm os diversos modelos de Versys, de comprar a moto zero e ela vir com um parafuso solto. Opa! A minha veio com a bolha solta e já deu uma riscadinha ali na primeira semana. Ainda bem que eu percebi rápido, senão ia cair no chão. Sim, eu já tive recentemente no grupo de membros, sim. Veio solto ali a base do baú central. Do baú traseiro, E o baú caiu, e esse baú original custou uma fortuna. Exato. Então eu queria que você desse a sua perspectiva do seu contato aqui com os seus clientes, se isso acontece. Sei que às vezes as concessionárias mandam motos para cá para vocês fazerem manutenções que eles não fazem na concessionária. Exato. E dá a sua dica aí sobre esse assunto, eu acho que você vai ter dicas valiosas. Exatamente. Não é incomum
só de Kawasaki, todas elas, infelizmente, acabam que podem trombar nessas eventualidades aí. Uma entrega de uma moto zero, o jeito que ela vem da fábrica, sendo montada em Manaus ou vindo importada, eles precisam dar uma terminada de montar nela aqui, fazer umas certas conferências, e muitas vezes coisas que eles conferem não são coisas que estariam boas, no sentido de, às vezes, eles têm que só apertar aqui, 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 mas lá atrás estava solto, e aquilo nem previsto estava para ver. Então, precisava de mais atenção, mais... Um checklist mais detalhado. Uns testes, pelo menos. E não é só a Kawasaki, de novo, tá? Triumph, BM, é comum, infelizmente. Porque a linha de processo de todas essas marcas versus concessionárias é muito dinâmico, roda muito, as pessoas giram muito, uma hora não tá um, tá o outro, tá? Então é difícil você ter um profissional ali que só faz aquilo a vida inteira, sabe certinho todas as manhas de eu entregar essa verse zerada, eu sei tudo que precisa apertar, não é, cara. A cada 1, 2, 3 meses você vai ver que vai ser uma pessoa diferente e muda, é o jeito que é feito o sistema dessas coisas. Então, a dica, se tem algum mecânico, alguém tem conhecimento, cara, mesmo quando a novinha traz, dá uma olhada, se está sentindo alguma coisa. Até os membros mesmos dizem lá, cara, eu sempre pego a moto zero, já ando uns 300, 400, 500 quilômetros em 2 dias, que é para ver mesmo se tá tudo bala, e qualquer risco de qualquer coisa, já para, já veja, já acione, porque infelizmente não é incomum, não é incomum, acontece mesmo e precisam ficar de olho, sim. Todas as motos que eu comprei zero, na verdade todas que eu comprei foram zero. A primeira semana é sempre um caos, eu sempre acho um monte de coisa. Na Versa 300 estava desalinhado o guidão, eu tinha que andar torto, para andar reto eu tinha que deixar o guidão esterçado. Nossa. A minha 650, a bolha veio solta. Enfim, sempre tem algum detalhe. Então você, usuário, caso você não tenha conhecimento, fique atento a barulho, alguma peça que está vibrando, alguma peça que está torta, se o guidão está reto, está torto. Então é bastante comum, né, Felipe? Exatamente, todas então, as marcas. Fica a dica aí para você ficar atento. Não tem exceção, infelizmente. Próxima pergunta. Felipe, você recomendaria a compra das Versys 650 mais antigas? Sim, recomendo sim. Lembrando, precisa ter procedência, ver como elas estão de fato, manutenção, tudo certinho. O que é atrativo nas Versys antigas? O preço delas é muito bom, tá? Pro que ela entrega, é muito bom. Exemplo, hoje você não vai pegar uma XRE 300 zero com o preço de uma Versys 650 2010, 2012. Então, é muito bom. Mas a manutenção dela precisa estar em ordem, precisa estar de acordo. Porque é bem comum essas motos já terem passado em muita mão e ela tá bem bagunçadinha. Então precisa ter um pouco de percepção, ou um conhecido, um mecânico, alguma coisa, para dar pelo menos uma olhada boa nelas, tá? Não são motos ruins de forma alguma, porque são muito duráveis, tudo resolvidinho nela, ela aguenta muito. Eu gosto muito dessa moto, sem dúvida sim. Eu recomendo. Eu gostava muito da minha primeirinha, da 2010. Show. Muito legal mesmo. Os conselhos, as dicas que ele deu é assim, para qualquer moto, né? Sim, carro também. Exatamente. A conferência antes, né, quando é usado, porque às vezes você pega uma Versys 650, como você comentou no começo desse vídeo. Às vezes ela tá há anos sendo negligenciada na manutenção. Exato. E aí quando você vai pegar, você tem 10 mil reais para gastar pra fazer de uma vez. E você fala, nossa, mas ela tá andando, né? Ela tá... E aí? Você tem essa grana? Você antecipou? Exato, porque às vezes não é só comprar, às vezes a moto tem muita coisa cara para consertar, para fazer. Ó, só um jogo de pneu, relação e pastilha, você já vai gastar 4 mil reais quase. Então, entendeu? É rapidinho. É isso mesmo. Então a dica é muito valiosa. Traz aqui, se você é daqui da região, traz aqui na Craft que eles dão uma olhada para você. E como ele falou, ele recomenda desde que tenha procedência e a moto esteja minimamente... Não pegue gato por lebre, porque assim, a gente tem alguns clientes aqui que eles compram motos e eles vêm com a moto aqui pra gente justamente fazer esse shakedown nela aí e dar essas contas. Só que a primeira coisa que ele fala quando entra aqui, ele fala, nossa, mas eu paguei barato. Por isso. Não tem almoço de graça, né? Então, vamos lá. Se você vai pagar barato, preste atenção no pós.
no pós-barato, tá? Porque o pós-barato existe. Exatamente. Show, dica valiosa, hein, para vocês. Uma dúvida bastante recorrente, Felipe, é a quantidade de óleo. Para relembrar aqui para vocês, no manual aqui da Versa 650, ele recomenda colocar apenas 1,6 litros de óleo se você não trocar o filtro. 1,6? 1,6. Jesus. 1,8 litros se você trocar o filtro. A gente aqui coloca 2 litros e fica bala certinho. Sim. E tem gente que até põe um pouquinho mais. Sim. Que ela fica um pouquinho mais certa ainda. Sim. E a dúvida é, afinal, quanto de óleo nós vamos pôr? Eu sigo o manual. Normalmente as concessionárias seguem, o que é bastante comum, eu recebo relatos. A concessionária segue, tá aqui, e aí falta. Fica abaixo. Fica abaixo. Fica abaixo, Fica ali mais ou menos na metade. É. E aí o dono da moto fica incomodado. Pô, acabei de trocar o óleo, tá gastando, tá bebendo, tá queimando, tá vazando. Exato. E aí, que dica você tem pra Exato. gente com relação a isso? O que eu gosto? As Kawasaki são bem chatinhas nesse sentido, tá? De fato. E a Yamaha também. A Super Tenere também é chatinha. A Versa 300 também é muito chatinha nisso aí, tá? É pior. Apesar dela tomar mais óleo que essa daqui, ela é bem chatinha. O que a gente faz? Eu, quando vou trocar o óleo, eu vejo essas especificações, eu vejo até num site alemão, que eu acho que ele tem um pouquinho mais de credibilidade, porque às vezes fica meio bagunçado. E eu ponho sempre o que tá mandando com um filtro de óleo, que essa é uma quantidade razoável, porque eu não acho que dentro de um filtro de óleo desse tamanho vai ter 300, 400 ml. É menos, eu acho. Na teoria, quando você tira o filtro de óleo, é porque ele vaza pelo caminho dele. Sim. Mas também nada de espetacular. E a gente faz essa colocação de óleo, ela vai erguer no nível que pediu, exemplo, 1.9 aí que seja. 1.8 aqui. Eu fecho a tampa de óleo, eu dou uma partidinha nela de 1 minuto mais ou menos, desligo, espero mais 1, 2 minutos, vejo onde para. Se necessário, eu completo o óleo até atingir o tracinho do limite superior. É assim que eu gosto de deixar. Porque eu sei que o óleo já rodou todas as galerias que ficaram vazias, baixou de novo e ali eu termino de pôr até onde fica nesse nível. Nesse nível é mais passível de você ver se ele teve alguma baixa, algum consumo, porque ele estava no tracinho até então você vê, e é mais fácil de acompanhar e fica no nível, né? Porque em outro jeito ele vai ficar para baixo. Ou vai ficar entre os níveis. O entre os níveis é meio chato de você ficar acompanhando. Muitas vezes, às vezes não vai nem marcar direito. Sim. Então é isso que eu faço. Isso eu aplico praticamente para todas elas. No quesito saúde do motor, segundo o manual, estando entre as linhas, ok. Exato. Mas a gente sempre prefere que esteja com a abundância, claro, dentro do limite. Dentro do limite, exatamente. Quanto mais abundante dentro do limite, melhor. Porque se vazar, faltar... Se tiver qualquer consumo ali que volume, pode ser padrão, pode ser normal, tem um golinho, né? Você vai fazer uma viagem grande, vai sair com o óleo no baixinho, é triste. Complicado. Você aumenta o risco, né? A gente coloca aqui 2 litros sempre. Por que 2 litros? Porque a gente já testou na prática várias vezes, a gente sabe. Então nem precisa fazer o nível como ele tá falando. Motos que a gente já conhece. A gente põe 2 litros, ou seja, 200 ml a mais do que recomenda. Isso aí. E fica exato. Exato. Belezinha, vai redondo. Então, no cavalete aqui, não sei se você dá pra ver daí, ela tá um pouquinho abaixo, mas o cavalete ele não é 100% ele reto. Dá uma inclinadinha. Se medir com ela com as rodas no chão e ela certinha, fica perfeito, 2 litros. Na Versys 300 a gente colocava mais também para fazer o nível. A gente fazia o nível também, como ele citou. Sim, exatamente. E concessionária normalmente não faz isso. Não faz, ela vai pôr o indicado. Não dá tempo, né? O cara tem 30 motos para fazer no sábado de manhã. Ele vai pôr o que o manual recomenda e vai pegar a próxima. É isso mesmo. Então, fica a dica aí, é um ponto que vai incomodar se você seguir a recomendação do manual. Não vai quebrar nada, mas vai te incomodar o óleo no nível mais baixo, né? Outra pergunta, por que as trocas de marchas são tão ásperas e a sexta marcha ronca? O que você me diz sobre isso? Na minha opinião, é robustez do projeto. O câmbio dela é robusto, então é feito para aguentar. O roncar da marcha, entenda que é porque o dente dele é bem gordinho. É o formato do dente. E aí é para ter durabilidade mesmo, para ter resistência. É o projeto dela é assim.
Então não é problema, não é nada. Ela é assim mesmo. Eu acredito que é para agregar robustez ao projeto. É um câmbio muito forte. O motor inteiro ele é muito robusto nesse sentido também, tá? Então é por isso. Pode ficar tranquilo que é assim. É o jeitão. Todas o elas jeitão. fazem isso. Todas elas, de primeira para segunda, principalmente se o motor estiver frio, dá tranco. De neutro para primeiro, quando você vai sair com o motor frio, o tranco é relevante. De primeira para segunda, com você andando, com o motor frio principalmente, incomoda. Então incomoda muito quem está começando, acabou de comprar. E aí a pessoa se incomoda. Hoje eu já acostumei, eu nem lembro disso mais. Mas de fato, é mais áspero, ele é um pouquinho duro também. Sim, precisa de um vigor ali no pé para você trocar as engrenagens, por causa dessa robustez que ele citou. E um conceito que vale vocês terem na cabeça, que o formato dos dentes existem diversos e varia de projeto. Sim. Então tem moto, todo câmbio de moto normalmente ronca. Sim. Às vezes na primeira, às vezes na sexta, às vezes na terceira, às vezes em todas elas. Então são características do projeto. E eu até comentei com o Felipe, ele tá com a Interceptor hoje em dia. Sim. Eu já estava aqui na porta da oficina hoje pra gente gravar e ele chegou com a Interceptor dele. De longe, né, na ponta do quarteirão, com a moto chegando, eu via mais o ronco do câmbio do que as próprias combustões, né, o barulho do escape. Sim, que ela é bem quietinha também. Ronca mesmo, o câmbio ronca. Isso pode ser um ponto de incômodo para uns, eu acho legal. Acho que eu também no barulho do não motor. ligo para isso não. E se você já reparou, normalmente carro ronca menos, porque eles usam um formato diferente de encaixe nas engrenagens. Mas tem carro que ronca também. Sim. Então é característica de projeto e como o Felipe falou muito bem, sossega a vida que isso não é problema. Nada. Quer dizer que ele é bem forte, pode ficar tranquilo. E beleza. Felipe, barulho de vibração no painel. É normal? Não é normal na VERS 650? Existe resolução para isso? Como é que é? Cara, não só nelas, mas todas essas que tem muito plástico em volta e tal, pode ter uns pontinhos de atrito, plástico com plástico, e tem uns rangidinhos que é meio chatinho. Às vezes, a gente acha de onde está acontecendo, uns EVAzinhos, não acha, mas olha, na maioria das vezes não acha. Se você se acostumar, o barulho é melhor. Não, eu tô falando porque na minha 10 tinha também. E desmonta aquilo ali, e põe coisa, e tira, e vai. E cara, não tem jeito. Às vezes você repara que é o próprio chacoalhar de todo aquele conjunto, e vai. E se pega a chuva, e se. Tudo vai contribuir. Tudo contribui. No frio aparece, no calor não aparece. A dilatação de todos os materiais. Olha, é complicado. A gente brinca que a gente age nos que são mais gritantes mesmo. Certo. O que tá só deixa todo mundo conversando ali, olha, que senão, sério, você fica louco. Você fica doente. Você fica louco, cara, você fica louco. Eu já passei dessa fase, tá? Eu já não fico mais louco isso aí, não. Pessoal, a minha experiência aqui de dono, a VERS 650, a minha tem um barulho de vibração numa determinada faixa de giro. Seja na hora que sobe, e seja na hora que desce, ou seja, eu estou acelerando na hora que ela chega, exemplo, eu nem sei de cabeça, porque eu realmente parei de prestar atenção nisso pela minha sanidade mental. Se eu não me engano, ali nos 4.000 rotações, na hora que ela passa, se eu passar rápido, ela no 4.000 ela vai vibrar um pouquinho e no 5 já parou de vibrar. Isso. É o jeito que naquela faixa de giro, aquela frequência de vibração entra em ressonância com o plástico ali do painel ali, e a vibração aparece. E na volta também, se ela tá ali, vamos supor, marcha, freio motor de 6.000 giros, deixando ela cair, na hora que passar no 4, vibra, saiu do 4, parou de vibrar. Então é uma vibração que no geral não incomoda, porque ela some rápido. Sim. Se eu no uso normal, ela vibra um pouquinho e já some. Então ela não me incomodou a ponto de eu desmontar e querer pôr EVA e etc. E normalmente isso é difícil, né, Felipe? É muito difícil. Você desmontar um painel, você tem que depenar a moto. Tem que desmontar no caso tudo. Delas, você tem que desmontar a moto inteira, quase. Então, uma mão de obra cara, se mão você de obra for pagar cara, pra fazer. E você vai montar de novo, tem que montar para ver se deu certo. Mas Às você nem vezes sabe não deu aonde você certo. estava fazendo a coisa. É. E é tentativa e erro, não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Então, no geral,
a Versa 650, na minha experiência, pelo que eu recebo de relatos, não é uma moto que incomoda muito nesse sentido. A minha Versys 300 incomodava mais, Sim. porque o motor gira mais, né? Ele limita em giros mais altos, então ele vibra mais e incomodava mais. E lá eu desmontei para resolver, os parafusos atrás do painel foram soltando com o tempo, então pode acontecer. E tá aí as dicas, se não estiver incomodando demais, não tiver um negócio grotesco. Muito gritante, enfim. É que eu tô dizendo, às vezes vai ter um trabalhão grandão e pode ser que não aconteça nada. Às vezes você gasta uma grana, né, pagando uma mão de obra para fazer, enfim. De fato, olha, na minha experiência, eu já andei em muita moto por causa do canal, né, para testar, produzir conteúdo. Até moto de 4 cilindros, que são as que menos vibram, tem esse tipo de problema. Sim. Uma determinada faixa de giro. É uma ressonância. Ela vai ter um ponto que ela faz os materiais vibrarem. Isso. E é um ponto maior. Às vezes o material nem tá solto. Não. Ele tá ok. É ela vibrando inteira. E ela entra junto, ela vibra junto e produz um ruído. É isso. Então, no geral, não é um negócio pra você se preocupar. Né? A não ser que às vezes se tá a peça solta, vai fazer um barulho muito Isso, vai relevante. ser diferente. Vai ser diferente. Então, fica a dica aí, que senão você vai surtar da cabeça e vai gastar uma grana aí. E vai encher o saco do mecânico. Nossa. Que você vai ocupar uma manhã inteira, um dia inteiro dele para montar e continuar vibrando. Jesus. Vamos para a última pergunta, que é: de uma Versys 300 para uma 650, muda muito o custo de manutenção? Muda. Muda pelo seguinte. O ponto principal da Versys 300 para 650 são os pneus. Os pneus das Versys 300 são metade do preço. E isso agrega bastante. Sim. A pastilha de freio da 300 tem um disco só na dianteira, aqui tem 2. Então quando for trocar aqui é vezes 2. Também já é um item um pouco mais sério. O filtro de ar da 300 é lavável. Bem lembrado. Então, e o da 650 é uma fortuna. É uma fortuna e mais de 12 mil quilômetros vai estar feio, não tem o que fazer e é isso. Então, só nesses itens, você já vê. E por último, não menos importante, a relação. A relação da 300 é bem mais em conta do que da 650. Então, os itens padrões de desgaste dela tornam ela realmente muito mais barata nesse sentido de manutenção. A única coisa que ela gasta mais do que essa, ela vai mais óleo. Eu ia citar. Ela vai mais óleo, mas do resto, aí o resto é manutenção padrão mesmo, fluido de freio, tudo vai ser tudo padrão, tudo igual. Mas esses itens que são mais expressivos, deixam ela muito mais barato. E sem contar que os pneus dela também acho que duram mais. Da 300? Depende muito do tipo escolhe, né? E tal, mas ela é uma moto mais leve um pouco. Sim, menos torque, ela né? acaba durando um pouquinho mais. Sim. Durando mais. Historicamente, esses pneus, é que você tá com os Avons, eles são muito caros, mas o padrão delas vai durar 10, 12. Se não for bicomposto. Estourando. E da Versys ali, pelo menos não estou falando do pneu original que vem nela, hein? Da Versys 300. O pneu original, o MT-60 que vem nela, é bem caro, bem caro. Tô dizendo porque tem opções de pneus preparados para câmera e tudo mais. Eu pus, acho que eu tinha um Michelin Sirac atrás. Rinaldi, tem um Rinaldi R34 que é muito bom, ele tem as mesmas especificações de velocidade, tá? Então é plausível, aceita. Nesse sentido, acaba que fica muito bom mesmo. Eu gostava também. Outra questão, a Versys 300 bebe consideravelmente menos. Consideravelmente, talvez, porque assim, a Versys 300, se você tocar devagar, ela pode até chegar nos 26 km por litro. Então, a menos de 100 por hora. Devagar, entenda bem. Menos de 100 reta e descida, e não sobe. A 300 não é referência de economia. Não é. O que eu quero dizer com relação a isso? A 650 nunca vai fazer 26. Isso. No máximo 23. Então ela sempre vai estar bebendo mais. Exato, vai ter todo esse Agora, andando forte, a Versys 300 bebe igual 1000 cilindradas. Nossa senhora. É impressionante a discrepância. Eu fiz a viagem também pro rastro com ela. E a diferença andando forte, ela bebe do máximo para o mínimo era quase 10 km por litro. É muita diferença. É bizarro. É muita diferença. Então, assim,
no conceito geral, assim, dentro de um uso normal, a Versys 300 vai ter um custo de gasolina menor do que uma 650. Sim. Agora, se você for andar forte todo dia, aí fica muito Tudo parecido. Vai do uso e da proposta, tá? Mas, sim, são proporcionais. Felipe, é isso. Mais uma vez, obrigado por compartilhar o seu tempo, os seus conhecimentos e experiência aqui de chão de oficina. Craft Motos está na descrição aí sempre, caso você precisem encostar aqui para fazer manutenção. Em breve estarei aqui para revisão de 36 mil quilômetros. Tá chegando. E vai ter vídeo mais uma vez aqui neste local para vocês acompanharem isso daí. Fica aí a sua oportunidade, mais uma vez obrigado. E fica aí a sua oportunidade de se despedir da galera. Eu que agradeço, gente. Precisando, estamos às ordens aí, só chamar a gente. Liga aqui, chama no Insta lá. Na medida do possível eu respondo lá para vocês, tá? Só dá um toque, a gente auxilia no que precisar, tá bom? Fechou. Mais uma vez, se você achou que tudo isso aqui foi útil, foi um bate-papo bem longo, hein? Dá um joinha positivo, considere se tornar um membro para ter algumas vantagens e ajudar a gente aqui. Um abraço e até um próximo vídeo. Até mais.